Olá, paz do Senhor a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, os nossos amigos que já faz parte do nosso canal Filemon. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, esse é meu canal e eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, assistir esse vídeo até o final, deixe o seu like, faça o seu comentário. Glória a Deus, e se inscreva no canal. Muito bem, nós vamos iniciar no próximo domingo o primeiro trimestre do ano de 2021, primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz-nos o título O Verdadeiro Pentecostalismo. Louvado seja o nome do Senhor. Fala sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. É o primeiro trimestre do ano 2021 na nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. E nós vamos aqui estudar a lição número 1, que ela será lecionada no dia 3 de janeiro de 2021, que traz aqui no título A Pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Nesta manhã de quarta-feira, eu quero aqui deixar uma videoaula do primeiro tópico dessa lição, que é a lição 1, que será lecionado dia 3 de janeiro de 2021, fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Temos aqui um texto áureo que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Temos a verdade prática, ou conforme alguns pronunciam, verdade praticada, né? Diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aleluia, o objetivo geral, que fala sobre expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Temos 3 objetivos, que é a qual nos fala o primeiro: apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. Terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Glória a Deus. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 ao 18 e versículo 26. Depois, no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 14. Essa leitura bíblica em classe nós não vamos ler, para nós não deixar muito extenso o nosso vídeo, para quando você, irmão, irmã, for assistir, você possa assistir até o final. Amém? Glória a Deus. O ponto central da nossa lição diz assim: a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito bem. Eu não vou aqui deixar uma pergunta que o comentarista ele recomenda, porque eu não estou numa classe de aula, eu estou aqui na minha casa fazendo o meu vídeo, amém? Mas eu quero começar aqui dizendo aos irmãos que neste trimestre nós estudaremos os principais ou as principais doutrinas que identificam
um crente pentecostal assembleiano. Se você ainda não tem esta experiência, então nós vamos aprender aqui, né? Aprofundaremos os assuntos que formam parte do legado pentecostal, deixados pelos pioneiros de um movimento que alterou os rumos dos protestantes evangélicos no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos aqui uma introdução, e eu costumo dizer que a introdução, ela é um texto introdutório, em que ao ler essa introdução, nós nos preparamos para licionar todos os comentários que está contido nessa lição. Porquanto a introdução não tem necessidade de nós fazermos dela grande comentário, porque depois nós vamos estudar todos esses assuntos. Introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a grossolalia, que é a línguas, né? As profecias, as curas e as outras operações de maravilha. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Eu sei que muitos crentes, até mesmo crentes pentecostais, ele tem dúvida se o Espírito Santo ele é uma pessoa. Porém, a Bíblia nos relata que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia não tem a palavra Trindade. Não queira enganar que na Bíblia não surge essa palavra Trindade. Mas de acordo com os comentários, nós alcançamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Louvado seja o nome de Jesus. O tópico 1, ela fala sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O crente precisa saber sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Mas eu fico assim um pouco preocupado e perguntaria: o que é uma pessoa? O que é uma pessoa? Todo mundo irá responder, muitos irão responder que a pessoa é um corpo que tem 3 partes, cabeça, tronco e membro, formam uma pessoa, né? Mas vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos falar sobre o que é uma pessoa. Uma pessoa é um ser consciente, né? Com arbítrio próprio e que tem plena capacidade mental, que é responsável pelos seus próprios atos. Então, uma pessoa é um ser que tem todas essas qualidades, né? Responsável pelos seus atos, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem arbítrio próprio, que tem plena capacidade mental e que é responsável pelos seus atos. Então, no subtópico 1, do tópico 1 dessa lição, fala sobre a divindade do Espírito Santo. Então, o que significa, né?
a divindade? Vamos lá. A divindade é a deidade absoluta do Espírito Santo. O que é a deidade? A deidade fala-se sobre uma fonte de tudo e de tudo aquele que é divino. Então observamos aqui que fala sobre o Espírito Santo, na sua divindade, ele é a fonte de tudo. Então a deidade absoluta do Espírito Santo, ela é revelada nas Escrituras, e essa é a crença das igrejas ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, é igual ao Pai, igual ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se encontra lá em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. E não somente a forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo, lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios 3,16, o Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes de Deus e o Espírito Santo. Isso porque o cristão é o templo de Deus. A palavra templo, ela significa uma morada de Deus, né? Onde Deus faz morada. Nós observamos que na promessa de Jesus Cristo, quando foi para Jesus sair aqui da terra, ele disse que ele prometeu aos irmãos que ele rogaria ao Pai, e o Pai lhe enviava outro Consolador que ficaria conosco para sempre. Por quê? Porque ele habita no crente, o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele habita no crente. Como em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Deus é o Espírito Santo, são uma mesma deidade. Então observamos aqui que quando Jesus disse para os discípulos que ele enviaria um outro Consolador, o Espírito de verdade, né? O Espírito que o mundo não conhece, nem pode receber, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por quê? Jesus estava com os discípulos, não é verdade? E estará em vós. Aí Jesus já falou de uma habitação, né? Quando ele disse assim: se me amardes, né, cumprirei os meus mandamentos e manifestaremos a ele e faremos nele morada. Então, por isso nós somos habitação do Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes esta lição ela vai assim trazer algumas complicações para algumas pessoas que estará lecionando esta lição, pois se não prestar bem atenção, nós acabamos entrando em contradição com o que nós estamos lendo. O segundo subtópico do tópico 1, fala sobre a personalidade do Espírito Santo. Sendo uma pessoa, ele tem que ter personalidade. Como todas as pessoas na terra, também tem uma personalidade. O que é a personalidade? A personalidade fala sobre conjunto de qualidades. Conjuntos de qualidade
que define a individualidade moral de cada pessoa. Então nós temos uma personalidade, temos um conjunto de qualidade, que é a qual este conjunto ele define a moralidade de cada pessoa. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade entre os demais. Nós observamos que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem a sua personalidade. E aqui sobre o intelecto fala sobre faculdade de compreender, faculdade de entender, fala sobre inteligência. E nós observamos que o Espírito Santo, no seu intelecto, ele tem emoção, ele se emociona, ele tem vontade própria, né? E entre os demais, as demais características. O Espírito, ele é inteligente, e ele é um Espírito que ele tem raciocínio. Aqui, segundo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, não vamos ler para não ficar extenso o nosso vídeo, né? E em Romanos 8, 27, ele tem emoção, ele tem sensibilidade, pois ama e ele pode ser entristecido. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo da promessa, a quais está selado para o dia da redenção. Né? Então, se nós fizermos algo que isso venha a entristecer o Espírito Santo, e a Bíblia nos recomenda para nós não entristecer, porque o Espírito Santo, ele é sensível, ele pode entristecer, ele também é volutivo, isto é, o Espírito Santo, ele tem vontade própria, né? Ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, se dirigisse a Bitínia, né? Na visão de Paulo, no conceito de Paulo, na vontade de Paulo, o desejo de Paulo era viajar com a sua comitiva para esse lugar chamado aqui a Bitínia, para ali realizar a obra que a qual Deus o tinha colocado sobre a sua responsabilidade. Mas o Espírito Santo, pela tua vontade própria, ele impediu que Paulo e sua comitiva fizesse aquela viagem. Louvado seja o nome de Jesus. Observamos aqui aleluia, que o Espírito Santo também ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Por isso aqui eu quero deixar bem claro a você, meu irmão, minha irmã, que não adianta eu marcar um culto de revelação, porque eu não sei se o Espírito Santo, naquele dia daquele culto, ele vai ter vontade de me usar com as revelações, porque ele tem vontade própria, é ele que distribui os dons de acordo com a sua vontade, mas é um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, ele distribui o seu dom conforme o seu querer, conforme a sua vontade, conforme ele quer. Se ele vê que eu estou apto para ser usado num dom, ele vai me dar aquele dom. Ou a distribuição a cada um particularmente como lhe apraz. Quer dizer, na nossa tradução brasileira, como ele quer, ou particularmente como
lhe apraz. Então tudo isso nós sabemos que faz parte da personalidade do Espírito Santo, a ter vontade própria. Ele é sensível, ele se entristece, né? Ele se emociona e enfim, ele tem a sua personalidade. Muito bem, terminamos aqui o subtópico número 2. Vamos para o subtópico número 3, que fala sobre os atributos divinos. O que é atributos? Atributos são característica, né? São a própria característica da pessoa. Então, o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem as suas características. O que é característica? Características são qualidades, as qualidades do Espírito Santo. E vimos aqui que a Bíblia, ela revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísico e naturais de Deus no Espírito Santo. Preste bem atenção. Primeiro, ele é o que? Onipotente no poder de fazer milagre e prodígio no poder do Espírito Santo. Ok? Também ele é a fonte de poder e milagre. Mateus 12, 28, Atos 2, 4. O Espírito conhece todas as coisas, até a profundeza de Deus. Como assim? O Espírito, ele conhece todas as coisas até a profundeza de Deus, assim como também conhece o coração do homem, Ezequiel 11:5, Romanos 8, 26 e 27, as coisas do futuro, João 16, 13, Atos 20, 23. Vimos que o Espírito Santo, ele revelou a Paulo o que aconteceria no futuro de suas viagens, né? Prisões e açoite. Isso por ser o que? Onisciente. Então ele possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno. Glória a Deus. Ele é o Criador do ser humano e também o Criador do mundo. Ele é também o Salvador. Efésios 1:13, Efésios 4:30, Tito 3:4-5. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidades, verdade, sabedoria, entre os outros, né? Então observamos aqui que é um pouco até difícil para nós estudarmos e saber sobre a pessoa do Espírito Santo. Porém, se você, querido irmão, querida irmã, for uma pessoa leitor da Bíblia Sagrada, pode ter certeza que ao ler a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus, ele mesmo vai fazer você entender sobre a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. A síntese do tópico 1 diz assim: a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, irmão, irmã, e eu desejo aqui um bom dia para quem for assistir esse vídeo de manhã, uma boa tarde para quem for assistir esse vídeo à tarde, uma boa noite para quem for assistir esse vídeo à noite. Todas essas saudações são acompanhadas com a paz do Senhor a todos vocês. Assista esse vídeo até o final, deixa o seu like, faça o teu comentário, não importa qual seja o comentário que você vai fazer,
nós vamos também saber entender, né? Não importa se você vai deixar um joinha positivo ou negativo, não tem problema. O importante é sabermos que tem alguém participando daquilo que nós estamos aí atribuindo a você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever neste canal e fazer parte da família Filemon. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.